Boa tarde, meus irmãos. Estamos trazendo a exposição da Palavra de Deus da nossa escola dominical e hoje vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo número 5, verso de 12 a 22, que diz assim, Nova Almeida Atualizada. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vós, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, ampare os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de todo o mal. Meus queridos e diletos irmãos, estamos dando continuidade a essa carta. Estamos já no final da primeira carta, depois iniciaremos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje escolhi o tema Em tudo deem graças, o verso de número 18, e quero compartilhar com vocês nesta tarde na escola dominical. Bem, em tudo deem graças. Bem, tudo é tudo aquilo que se relaciona com a vida e a existência dos cristãos do mundo como nova criatura. Ao se tornar cristão, a regeneração do Espírito Santo de Deus promove uma mudança total na vida do homem. Ele deixa de pertencer à velha criatura para se tornar uma nova criatura, com todas as mudanças que passam a ocorrer com o novo nascimento, uma nova criatura, alguém diferente do que era antes. Bem, muito lamentável, mas os cristãos não buscam saber destas mudanças e muito poucos têm sido levados a conhecer como deve ser o estilo de vida de uma nova criatura. Então é bom que saiba, que procure conhecer melhor. Olha, o cristão que tem a sua vida guiada pelo Espírito Santo é como Paulo falou outra vez no livro de Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 14, que diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Bem, deve, portanto, em sua vida, o cristão reconhecer que tudo que ele venha a fazer, tudo que ele venha a receber, ele deve ser grato a Deus. É isso que deem graças ao Senhor. É tudo que se relaciona com a vida. O verso de número 19 diz assim, não apaguem o Espírito. Olha, esta recomendação paulina vem em várias ocasiões. E entendo, meus amados, que em primeiro lugar vem para os cristãos. Por quê? Porque o cristão, ele é portador do Espírito Santo de Deus, meus amados. O Espírito regenerador que passa a viver nele com uma presença divina dentro do coração humano, amados, para o quê? Para
abençoá-lo, na medida que ele reconhece que a vida dele é com Deus, que a vida dele mudou a vida dele totalmente, mudou a vida dele. A presença do Espírito Santo para não mais agir como agia antes dentro da sua vontade humana e pessoal, para agora passar a ser guiado pelo Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. É isso que deve acontecer, amados, e não apagar esse Espírito Santo de Deus, né? Em outras palavras, meus amados, o cristão, quando faz a vontade de Deus, claro, ele será reconhecido por Deus. Deus sabe de tudo, conhece todas as coisas, e Deus passa a agir na vida da nova criatura, que está agora guiado pelo Espírito Santo. Isso é muito importante, meus queridos. Quando o cristão permite e abre espaço para agir contra a vontade de Deus, amados, quando ele faz essa besteira, eu diria para você, amados, que o inimigo, ele então começa a agir na vida, e aí a borracha de apagar, né? Vamos falar aqui de uma forma simbólica do homem, ele apaga a presença assim do Espírito Santo na vida dele, na ação dele, no que ele está fazendo. Isso é muito grave, é muito difícil. Terceiro, na nossa introdução, o terceiro verso que eu quero compartilhar é o verso de número 20. Não desprezem as profecias. Bem, a falta de profecia traz prejuízos inestimáveis, grandes prejuízos quando você não ouve a revelação da palavra de Deus. Não podemos, amados, esquecer nos tempos do rei Acabe. Vamos lembrar essa história aí. Os profetas de Deus foram, muitos deles mortos e outros exilados, e o povo ficou sem a direção de Deus, sem que a vontade de Deus fosse realizada na vida do povo. E o que aconteceu? O inimigo apoderou-se do rei Acabe, que deixou de seguir a Deus para seguir os ídolos mudos e profetas falsos, que enganou o rei, o povo levado para a desobediência, e muitos deles foram destruídos, e não só o rei se afastou, mas todo o povo de Deus se afastou. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 21, verso 25. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Olha, amados, Acabe deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos profetas mudos, falsos e mentirosos, para ouvir a voz da sua mulher Jezabel, que aliás uma edomista, Sidônia, sacerdotisa, pagando a deusa Asterote, né? Deixou ela então de ouvir e dar graças a Deus em tudo, e o comportamento de quem quer fazer a sua própria vontade ao invés da vontade de Deus é assim. Acabe e o povo de Deus pagou um preço muito caro, e hoje quem dá lugar ao inimigo, que vai ouvir a voz do inimigo, das profecias falsas que saem aí a 3 na maioria das nossas igrejas, porque não existe profecias que não seja da Bíblia. Não existe, vou repetir, não existe profecias que não seja da Bíblia. Então, se alguém vier dizer assim, pastor Marcos, tem uma profecia, opa, está onde na Bíblia? Pode dizer que eu aceito. Olha, em primeiro lugar, nesta tarde eu quero trazer para vocês o verso de número 18, em tudo deem graças.
Essa era a orientação de Paulo para os Tessalonicenses, para eles terem um comportamento cristão e viver na vontade de Deus com uma vida edificada, né, que precisaria ter total obediência a Deus e que tudo fosse feito de forma consciente e dentro do coração. O cristão foi alguém livrado por Deus, que enviou o seu Filho amado para libertar o homem da situação da escravidão do pecado. Ele precisaria ser guiado pelo Espírito Santo no conhecimento da palavra de Deus para poder viver dentro da obediência a Deus e realizar tudo em sua vida e ser grato a Deus, dar graça em tudo, dar graças a Deus, né? Quantos não dão graças a Deus em tantas conquistas? Um cristão bem nutrido nas instruções da palavra de Deus, ele alcança uma vida normal e ele passa a agir de conformidade com a vontade de Deus, e ele reconhece as suas necessidades, a necessidade de colocar a sua vida inteiramente a serviço de Deus. É isso que o cristão precisa fazer para poder dar graças às bênçãos que tem recebido de Deus. Embora seja muito difícil para o cristão que ainda tem dentro de si a presença do pecado, lidar com a integridade do reconhecimento da graça de Deus, ele precisa não dar lugar ao inimigo que só tem a finalidade de afastá-lo dos caminhos de Deus. É isso que o inimigo faz para destruir a vida cristã. E no momento que o cristão deixa de estar no cuidado de Deus, meus queridos, ele começa a fazer tudo que é errado, e quando ele descobre tudo já no fim, o prejuízo é muito grande. Quem não lembra a história do filho pródigo, né? Que fez isso, né? Fez tudo isso aí, e aí pagou um preço muito caro. Uma coisa do cristão boa é para pedir a bênção de Deus para a sua vida. Olha, ele recebe tantas bênçãos de Deus, e só que depois ele nunca agradece a Deus, nunca dá graças a Deus, nunca presta um culto de gratidão a Deus pelo que Deus fez. São raras pessoas que fazem isso. São atitudes que o cristão precisa refletir na sua vida, e em especial quando for pedir de novo. Olha, agora eu vou pedir a Deus, se Ele me der, eu vou fazer um culto dessa graça, né? E não esquecer, né? E não deixar passar. É isso aí. E a recomendação de Paulo aos Tessalonicenses é para que eles não anulassem e não esquecessem de ser grato ao que Deus fazia por eles, que Paulo orientava. E a consciência que o crente deve ter é de um coração agradecido, mesmo em ocasiões difíceis, respostas duras que acontecem, mas ser agradecido, e tudo que Deus manda para você, quer seja de sim ou de não, é bom, é positivo, porque Deus quer o melhor para nós. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada. Paulo orientou isso aos Filipenses, no capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como passar necessidade. Aí ele conclui com o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. É isso que o crente precisa aprender na vida dele, ser grato a Deus. Em segundo lugar, o verso de número 19: não apaguem o Espírito. Olha, meus queridos, isso é muitíssimo importante. Não sair da vontade de Deus, está sempre ali, escutando a vontade de Deus no seu coração.
Porque, amados, as tentações são grandes e intensas contra o cristão. O inimigo sabe que um cristão bom, evangelista, ele vai ganhar muitas almas perdidas, tirar dele. Isso aí. Então, o que ele faz com sabedoria satânica mesmo é procurar desviar o crente da sua fé, do seu testemunho. E isso aí é um prejuízo muito grande quando o crente dá lugar ao inimigo, quando apaga o Espírito de Deus no coração, porque aqueles que estão para serem libertados da escravidão do pecado e do jugo da lei e de agentes do inimigo, amados, essa é a questão que o cristão deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria, e assim ele apaga, amado, as ações do Espírito Santo na sua vida, que está dentro dele, no centro da sua vida, no seu coração, para ele ser um exemplo. É isso. Então, o cristão precisa despertar para não dar oportunidade às tentações do inimigo, pelo inimigo, que são direcionadas para eliminar o testemunho e impedir o crente de evangelizar e chegar e ganhar a conquista dos pecadores. Infelizmente, meus queridos, o cristão o ignora a vida toda, que ele é portador do Espírito Santo de Deus, que está dentro dele, na sua vida, no seu coração. O crente, na maioria das vezes, ignora isso aí, meus queridos, e isso é muito grave. Tudo que o cristão precisa é usar bem o poder de Deus, que ele tem, o seu testemunho, para alcançar os pecadores mais e mais com a sua vida de bênção e de paz, para ser sucedido na vida cristã. Olha, meus queridos, na família, na escola, no trabalho e na sociedade, basta que o cristão seja guiado pelo Espírito Santo no exercício da vida espiritual, a influência que o Espírito Santo faz na vida dele, para conquistar as pessoas no redor da sua vida, na família, na escola, no trabalho. Ele então será alguém muito bem sucedido, porque o Espírito Santo de Deus o abençoa e o fortalece. O cristão que tem a consciência que o Espírito Santo se encontra em sua vida, ele mantém um relacionamento especial, como Paulo falou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Não há como deixar de viver, amados, essa perspectiva, queridos, de uma vida com Deus, de união com Deus, com o seu povo, com os eleitos de Deus, para poder, de uma forma objetiva, orientar a vida cristã, para alcançar os perdidos pecadores, para que os eleitos de Deus vençam suas lutas contra as tentações do inimigo e todas as ações humanas, da vontade humana, no objetivo contrário de deixar que Deus brilhe no seu coração, para que você seja alguém que possa honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, o verso de número 20, não desprezem as profecias. Você já imaginou que existem coisas que não podem deixar de ser observadas na vida? Já pensou nisso? Mesmo uma simples carteira de habilitação, para quem está dirigindo, tem que andar com ela. Pois é, né? E o que tem o Espírito Santo no coração não quer andar com ele. Não quer andar, não quer fazer a vontade dele. Não quer ouvir, não quer orar para ele. Como é que eu faço isso? O cristão precisa ouvir a voz de Deus, como eu disse, está dentro do seu coração, e pode a Bíblia ser lida cotidianamente, a palavra de Deus, e meditar nela, porque as Escrituras Sagradas é onde tem a palavra de orientação, a revelação divina para a vida do homem.
isso é muito importante para que o homem tenha uma vida cristã abençoada. Mas, infelizmente, são poucos que leem a Bíblia Sagrada e meditam nela. São poucos que fazem isso, que não aprendem a ter uma vida edificada nas estruturas sagradas de Deus e poder desfrutar das orientações sagradas para uma vida de obediência e, sobretudo, na entrega total da vontade de Deus na sua vida. Olha, na introdução eu falei sobre o rei Acabe, que abandonou as profecias, que abandonou os profetas de Deus e abriu espaço para a vontade do seu coração e ignorou a Deus na sua vida. O inimigo ocupou o espaço dado por Acabe e acabou com a vida dele e do povo de Deus, que passou a ser dominado por uma rainha estranha ao povo de Deus e à lei de Deus, para ser dominado por uma religiosa uma religiosidade pagã, uma que adorava deuses estranhos, muitos falsos, mentirosos. Infelizmente, e o povo de Deus pagou um preço caro de sofrimentos. O povo de Deus foi dominado por essa rainha que passou dezenas de anos levando o povo para a idolatria. Bem, o cristão deve pensar duas vezes antes de dar lugar ao diabo, o inimigo. Ele deve pensar duas vezes. As profecias estão dentro das Escrituras, que são anunciadas pelos profetas de hoje, pregadores da palavra de Deus. Estamos aqui pregando a palavra de Deus, estamos profetizando para vocês. Na vida cristã existem muitos momentos bons e difíceis, mas muitas vezes vem coisas de forma correta para o cristão agir. As profecias são as reguladoras destes momentos que passamos na vida de dificuldade. O cristão vai à igreja para o culto, um local onde o pregador habilitado por Deus é usado como instrumento profético. Ele lê a palavra de Deus e fala tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, através da leitura da Bíblia, da meditação, da oração, e ele faz a exposição da Bíblia Sagrada. É o momento de que a profecia de Deus começa a brotar da palavra de Deus, meus queridos, e a mensagem no culto, e muitos às vezes assistem mensagens como essa e termina o culto, alguém diz: essa mensagem foi para mim. É isso que acontece na exposição da palavra de Deus, meus amados. Através da mensagem da palavra de Deus vem as orientações para que os cristãos coloquem em prática em sua vida para o seu crescimento espiritual, as recomendações quanto aos perigos, para poder tranquilizar sobre a vida cristã. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso número 3, o seguinte: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. É o que o crente, é o que o pregador, é o que o profeta fala para a sua igreja, e que o seu povo precisa ouvir a palavra de Deus. Eu quero concluir. Bem, destaco em primeiro lugar a orientação direta da palavra de Deus. Em tudo deem graças, para que nada possa ficar sem os cuidados de Deus. O cristão não pode relaxar a mínima coisa em sua vida e deixar para lá, e até uma simples desculpas. Bem, em segundo lugar, não corra o risco de fazer de conta que o Espírito Santo está em sua vida. Não faça isso. E por essa razão, ignora a seguir a vontade de Deus em seu coração, como recomenda as Escrituras Sagradas. Não apaguem o Espírito. Não apague. Isso é prejuízo para você. E por último, terceiro,
o pai dizia algumas coisas para os seus filhos, e entre eles dizia assim: meus filhos, fiquem longe das maus amizades. Um dos filhos ignorou a palavra do seu pai e fez tudo o contrário. Alguns anos depois, o pai dele foi retirar ele da prisão. É desse jeito. Dá lugar ao mal, aí o mal se apodera. Não desprezem as profecias. Precisamos ouvir a voz de Deus na nossa vida, no nosso coração. Olha, que Deus te abençoe. Amém?